Fala pessoal, estamos aqui direto aqui do nosso YouTube, direto do nosso Instagram e vamos também transmitir pelo nosso Spotify, lá no nosso podcast da Universidade do Boxe. Então, vamos esperando aqui nosso grande convidado chegar, Mike Miranda Júnior. Enquanto isso, o pessoal que estiver aí no nosso YouTube, se vocês puderem ir lá pro nosso Instagram, vocês vão poder ver as imagens, tá? Tanto minha como do Mike. E vocês podem dar uma passada lá, é @Universidade do Boxe, tá? Quem tá aí no YouTube, dá uma passadinha lá. E aí aos poucos o pessoal tá chegando aqui. Já temos aqui o Mike Miranda pai, já temos aí Maurício, Milton, Mike Miranda Júnior também já tá aí. Então, pessoal, daqui a pouco a gente vai começar aí a nossa entrevista. E vamos conversar hoje. Hoje tem bastante assunto aí para falar com Mike Miranda Júnior. Então, algumas pessoas têm perguntado, né, Ricardo, dessas lives, como é que acontece. Já estamos recebendo convites também, pessoas querendo fazer live com a gente, né? Alguns treinadores, algumas pessoas, presidentes de outras associações, né? Associações nacionais e regionais também querendo fazer essas lives, fazer essas entrevistas. Nosso espaço está aberto. Eu recordo sempre a vocês que a Universidade do Boxe não tem nenhum lado, né? Não existe, a gente é apolítico, somos um site, né, de um portal voltado para o boxe, né, para melhorar o boxe do Brasil, né, e do mundo, porque a gente tem hoje pessoas, alunos do mundo todo aí com a gente, principalmente de países da língua portuguesa, né? Então a gente tem muita gente de Portugal, né, e também fazendo os nossos cursos aí junto com a gente. Então a gente tá aí nesse trabalho para a melhoria do boxe brasileiro, tá? Para ajudar da nossa forma, da nossa maneira, para tentar ajudar o boxe brasileiro. Claro que a gente tem instituições e tem pessoas que estão mais à frente disso e há mais tempo à frente disso também. E aí nosso espaço justamente a gente abre aí essa oportunidade, a gente abre essa janela para que as pessoas possam se expressar, né? Se expressar mostrando o trabalho que está sendo realizado, o que é que essas pessoas estão fazendo pelo boxe no Brasil, né? E de alguma maneira a gente conseguir construir uma comunidade do boxe para fortalecer o boxe no Brasil, né? Fortalecer o boxe em geral. Então quem está fazendo isso não é Ricardo Serravalli, não é a Universidade do Boxe, a gente está simplesmente condensando, né, essas pessoas, trazendo aqui para o nosso canal para a gente poder conversar. Então, a gente começou essa questão, né? Algumas pessoas estranharam, né? Quando eu botei assim, o boxe do Brasil tem dono, né? E uma interrogação, viu, gente? Algumas pessoas não viram a interrogação, pensaram que era uma afirmação. É ao contrário. O boxe do Brasil tem dono. E por que a gente fez essa afirmação? A gente fez porque a Universidade do Boxe entrou no mercado, né? Agora há pouco tempo. E temos 4 meses aí de nascidos. A Universidade do Boxe é muito pouco tempo no mercado. Como vocês sabem, eu moro em Madrid, na Espanha, né? Sou treinador de boxe também. Sou formado em educação física, então sou treinador formado em educação física. A gente criou esse portal do boxe não por Ricardo, mas é como a Universidade do Boxe é como se fosse realmente uma universidade, né? Onde a gente está disponibilizando vários conteúdos, né, sobre boxe, não somente a parte técnica do boxe, mas a parte teórica, né, também do boxe. No nosso canal do YouTube a gente tem várias aulas grátis lá aberto para vocês e também fazemos cursos, né, para treinadores de boxe, para pessoas que gostam de boxe. Então a gente ainda está começando aí esse trabalho está engateando. A gente já tem um produto muito bom, que é o nosso curso de treinador de boxe, nível 1, né, nível iniciante, iniciação esportiva. Foi o nosso primeiro produto, nosso carro-chefe, né, que é um produto que a gente trouxe daqui da Espanha. A gente segue a metodologia europeia de formação de treinadores. Então a gente teve acesso a esse produto aqui na Europa, aqui na Espanha. E a gente fez o quê? A gente formatou esse produto, deu uma cara para o Brasil desse produto, né? E está disponibilizando para vocês esse produto,
é, juntando as experiências, né, de mais de 35 anos de boxe que eu tenho, mais outros profissionais da área, profissionais de nutrição, profissionais de marketing, profissionais de administração. Então a gente formou esse produto e está disponibilizou aí para vocês. E quando a gente disponibilizou esse produto, algumas pessoas não gostaram, né? E vieram com ataques, né? A Universidade do Boxe, dizendo quem é você para poder dar curso de boxe e tal. E aí veio essa pergunta, né? O boxe do Brasil tem dono? Ou seja, alguém pode dizer que, eu não, que qualquer pessoa não pode fazer nada no Brasil, a não ser ele, a não ser essa pessoa ou esse pequeno grupo de pessoas. Então isso gerou uma polêmica muito grande, né? Num grupo com mais de 30 mil pessoas aí no Facebook. E aí isso gerou diversas demandas, né? Então a gente recebeu aqui na nossa última entrevista o Rafael Zumbano, né? O Rafael Zumbano, ele deu a opinião dele sobre o assunto, ele não citou nomes, né? Mas ele deixou aí subentendido que ele estava falando de algumas pessoas que hoje estão à frente no boxe no Brasil. E toda essa polêmica, né? A gente chegou, conversamos com o Mike Miranda Júnior, e o Mike Miranda perguntou se ele podia também falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito importante. E no final de tudo, na verdade, o que a gente não quer, o que a gente quer não é gerar polêmica para ter visita no canal nem nada. O que a gente quer é melhorar o boxe no Brasil. Então a gente tá abrindo aí as portas para todo mundo que queira vir aqui falar, conversar com a gente, bater um papo para mostrar o que você está fazendo pelo boxe no Brasil, né? Como você enxerga isso, né? Como você enxerga que você pode melhorar, o que é que você pode fazer. E nada, então aí, vou convidar aqui o Mike para poder participar. Queria agradecer aí já a Geisa Carine, né, que é a presidente do Conselho Nacional de Boxe, está aqui presente com a gente também. Né? O Mike Miranda está aqui também, Shark, tem um monte de gente aqui presente. E deixa eu ver aqui, vou convidar aqui o Mike. Mike, manda aí o convite para mim, para participar. Aí quando o Mike mandar aqui, Mike Miranda Júnior. Eu mandei aí, Mike. Aceita aí para. Pronto. Grande Mike Miranda Júnior. Boa noite, Ricardo. Boa noite, boa noite. Bonito ver essa bandeira aí, viu? Aí atrás de você. Sempre uso, né? Muito bonito. Bem, eu vou fazer uma rápida apresentação de Mike, porque tem muita gente que, claro, muita gente conhece, né? O Mike Miranda Júnior, mas muita gente ainda está começando no boxe, está engateando. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação, Mike, e depois você complementa aí o que se eu faltou alguma coisa eu dizer. Então, assim, gente, Mike Miranda Júnior, ele é diretor de Relações Internacionais do Conselho Nacional de Boxe no Brasil, né? E é também um representante da WBC, né? Do Conselho Mundial de Boxe no Brasil. E ele tem feito aí um trabalho muito importante já há muitos anos, né? Tanto a família dele, né? O Mike Miranda e agora ele também, fazendo esse trabalho bastante importante para o boxe brasileiro. E a gente. Peraí que eu vou aumentar aqui um pouquinho o volume. E a gente está abrindo esse espaço aí para o Mike, para ele poder falar um pouquinho sobre esse trabalho que está sendo feito pela CNB, né, para o boxe do Brasil. E deixar aí o espaço aí, Mike. Fala aí um pouquinho. Primeiro agradecer, né, a sua disponibilidade para estar falando aqui com a gente. Né? Eu sei que é um homem bastante ocupado aí, está tratando bastante de várias coisas. E nada, saudações aí da família CNB, o pessoal tá mandando aí. E vamos lá, o espaço é seu. Bom, eu agradeço, né, a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do nosso trabalho. Queria mandar um abraço para quem entrou aí no presidente do Ficonsur, né, WBC Ficonsur, Roberto Rilo. Um saludo, amigo.
Um saludo desde Espanha, desde Brasil. Então, hoje o Brasil mudou um pouco, né? Um pouco, bastante, para uma comparação de uns 5 anos atrás, o boxe brasileiro. E nós fazemos parte de um trabalho duro, que não é fácil, e estamos aí à disposição de qualquer pergunta que você queira fazer. Ah, que joia. Ah, bem, então, Mike, você vem de uma família envolvida no boxe brasileiro já há muito tempo, né? Então, seu pai, Mike Miranda, é muito conhecido no meio também, tanto como dirigente, como manager, né, de lutadores. E conta aí pra gente, antes de a gente entrar nesse tema, né, de se o boxe do Brasil tem dono, tudo, vamos falar um pouquinho aí da história de vocês. E conta aí como foi essa influência do teu pai sobre sua carreira e o que você pôde aprender com ele, com toda essa experiência que ele trouxe aí para o boxe no Brasil. Antes de começar, eu acho que o áudio ficou um pouquinho pior, hein? Tinha como dar uma mexida? Ficou alto ou tá baixo? Tá, ficou mais baixo. Ficou com um pouquinho de ruído mais baixo. E agora? Tá melhor? Tá igual ainda. Pra mim aqui tá Tá igual igual? ainda. Então, peraí que eu vou pegar o fone de ouvido. Pessoal do YouTube, que tá aí no YouTube ouvindo a gente, eu vou botar o fone de ouvido agora, vocês não vão poder escutar. Dá uma passada lá no nosso Instagram, Universidade do Boxe. A gente tá transmitindo ao vivo de lá, ok? Peraí, Mike, que eu tô botando aqui o fone de ouvido e eu acho que vai Beleza. facilitar. Oi, me escuta melhor? Sim, agora tá melhor. Pronto, joia. Antes de começar, mandar um abraço pro Antônio Oliveira e André Oliveira, né? André Jofre. Família Jofre estão aí já acompanhando a gente, né? E vamos lá. Essa família Eu. Joffre, que eu tenho um carinho enorme pela família Joffre. Eu sempre falo, né, que eu tive a oportunidade de treinar com o Éder na Academia Fórmula em São Paulo e depois ele me dirigiu, né, para o Centro Olímpico, lá com o professor Messias. E Éder Joffre, um gentleman, uma pessoa que eu sempre falo que se as pessoas que estão na frente do boxe do Brasil, né, em geral, se espelhassem nesse homem, a gente tinha um outro boxe no Brasil hoje, a gente tinha o boxe do Brasil hoje estava em outro patamar, muito melhor do que está hoje, porque Éder é realmente um gentleman, uma pessoa de uma humildade, de um carinho, de um carisma inigualável. Um tricampeão mundial de muito respeito, respeito a todos, uma excelente pessoa até hoje, né? Até hoje. Bom, vamos lá. Então vamos lá. Falei, perguntei Eu, sobre teu pai, como foi a sim, influência dele na sua carreira. desde os anos 90, sempre acompanhei o boxe junto com ele, né? Sempre assistia pela televisão. Não tinha envolvimento, porém sempre assisti. Sempre que ele não podia estar em casa junto comigo, eu gravava as lutas do Mike Tyson, Oscar de la Hoya, Roy Jones Jr., enfim, vários, né? Vários grandes campeões. Assistimos junto a luta do Acelino Popó Freitas em 99 pela Globo, né? Primeiro título do Popó. E no ano 2000, quando ele passou a profissional no boxe, aí eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais, né? Comecei a acompanhar mesmo como é que funcionava o boxe. E sempre acompanhando, vendo, queria saber como é que funcionava. Porque nessa época, internet, a gente não tinha com essa facilidade que nós temos hoje, né? Se você queria saber de alguma coisa, tinha que ler livros. Sem livro, sem livros, sem aqueles jornal, sem essas coisas, revista, você não tinha como aprender nada, né? Sempre estava conversando quando ele me levava para estar junto com o seu Abraão Carcinelso também. Aprendia muito, né? A gente ficava ali do lado, quietinho, escutando as histórias que ele contava. E o meu início foi isso, foi
sempre acompanhando meu pai. Daí, o meu pai passou a se autopromover, né? Ele promovia a carreira dele sozinho. E com isso eu via, pô, ele como promotor tomava muito prejuízo. Eu comecei a querer aprender tanto as regras e regulamento, como que funcionava, e essa outra parte também, né? Por que que ele tomava tanto prejuízo? Apostava em alguns boxeadores e não tinha retorno. E foi desse jeito que eu comecei. Eu voltava, por exemplo, da escola, fazia o que eu tinha que fazer lá, as atividades escolares em casa, e depois pegava um livro de boxe e ia ler. Todo livro que ele ganhava, que meu pai ganhava de boxe, praticamente ficava para mim. Porque eu pegava e ficava ali lendo, né? Comecei dessa maneira. Assisti muita luta do Maguila, na televisão, né? Quem nunca Velho assistiu, né? Maguila, Saudoso Maguila. Maguila, quem nunca assistiu. No ano 2000 Luciano também do, Luciano estreou. do Vale, Luciano do Vale transmitia, chegava no final, meu irmão, ia entrevistar Maguila, Maguila falava o nome do açougueiro, do cara da esquina. Rapaz, ele ficava 10 minutos, o repórter puxando o microfone e ele brigando com o repórter para falar. Era muito bom, grande Maguila. Outro que estreou no boxe no ano 2000 também foi o Kelson Fera Pinto, né? Que a gente via Kelson muito Pinto, meu amigo. com o próprio Luciano do Vale também, a gente assistia, né? Pela Bandeirantes. Exato. Inclusive, não sei se você sabe, Kelson e Mike Miranda quase lutaram, hein? Ah, não sabia dessa história não, conta aí pra gente. Ia ser a próxima pergunta, né? Que além de dirigente, você também foi lutador, né? E qual seria O meu assim, pai, as lutas, os Mike momentos que você Miranda, mais se destaca como lutador, né? Então aí você já isso, emenda aí a de Kelso com essa. o meu pai quase lutou com o Kelson, né? Depois o Kelson foi a título mundial. O meu pai ainda estava ali se destacando para entrar nos rankings mundiais, né? E acabou que essa luta não ocorreu. Eles são grandes amigos aí, sempre que estão juntos, tem muita história para contar. Com relação a mim, como boxeador, eu tive uma passagem rápida, era um hobby, só para saber como que era a experiência de subir no ringue, né? Não tive nenhuma pretensão, porque o meu foco sempre foi trabalhar com os atletas, sempre foi trabalhando nessa parte internacional, fechando luta, trabalhei com bastante atleta, trabalhei com muitos eventos em vários países do mundo. Então meu foco sempre foi esse, mas era só para ter aquela a experiência de você falar, pô, nunca subiu no ringue, sim, já subiu, e só para isso mesmo. Entendi. Não, mas é legal. A gente vê aí, né? Tem muitos treinadores que não foram atletas, né? O Ulisses Pereira mesmo é um desses, né? Que não chegou a ser Grande exemplo, atleta grande e é um exemplo. grande exemplo aí de treinadores de sucesso, né? Em outros esportes também, como o Parreira, né? O Carlos Alberto Parreira, que era preparador físico, foi campeão mundial de futebol. Não quer dizer que se porque você nunca subiu no ringue, não quer dizer que você não seja um bom treinador por causa disso. Então, cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem seu direcionamento da vida e isso não influi. Eu acho que é bom você ter tido essa experiência, né, de ter subido no ringue, porque isso te dá também um pouco mais de cancha. Mas não significa que seja essencial, né? E isso é bastante importante. Então, Mike, como a gente disse lá no início aqui no início da nossa entrevista, você hoje é diretor internacional, de relações internacionais do Conselho Nacional de Boxe e é também o representante do Conselho Mundial de Boxe no Brasil, da WBC. Conta aí um pouquinho como é esse seu trabalho, como é seu dia a dia, tanto com um como com outro. Bom, dentro do CNB, o meu papel é estar intermediando qualquer informação das organizações mundiais que vem para o Brasil. Meu papel é estar passando para a diretoria do CNB e o CNB repassa para os boxeadores, para os promotores, treinadores, né, toda novidade que vem de fora. Fico o tempo todo no telefone, tenho o meu trabalho, tenho as minhas coisas, mas o tempo todo chega uma novidade aqui, eu tenho que repassar, né? Não é fácil, porque você sabe, você está aí fora, tem o fuso horário, né?
Tem aquele bendito fuso horário que gostam de falar mais na madrugada aqui do Brasil e Mesmo aqui na praticamente eu não Espanha durmo. são 11h20. Aí no Brasil são 7h20, né? Aqui na Espanha a gente tem Então, 4 horas a mais. 4 horas de diferença. Então, eu com isso praticamente eu não durmo. Eu tenho as minhas responsabilidades no Conselho Mundial de Boxe também, né? Qualquer novidade que acontece na América do Sul, América Latina e no mundo em geral, que tem relação com o WBC, eles me mandam um e-mail, um WhatsApp, ou às vezes me ligam, né? Eu estou sempre presente em reuniões através do Zoom agora, né? Nesse momento que a gente está, tem que ser pelo Zoom. E a mesma coisa, toda vez que tem uma novidade, tenho que estar aqui no telefone, tenho que repassar. Hoje mesmo me ligaram com relação ao torneio que a gente vai fazer aí de boxe amador, para perguntar como é que está a situação no Brasil. Eu falei, bom, aqui expliquei como estava a nossa situação. Eles explicaram como está no México lá também, que eles receberam X número de vacinas e não vai dar para nada para a população, vai ter que receber muito mais vacina. E a estimativa do México, que eles me disseram hoje, é que lá para agosto que deve voltar à normalidade, né? E assim vai. Todos os países aí que têm relação com o WBC, hoje são 170 países filiados. Nós temos o Brasil tem uma boa relação com todos os países, né? Tem países que nós ainda não temos aquela grande amizade, mas também não temos nenhum problema com nenhum. O Brasil está sempre de portas abertas para estar tendo conversa com todos. Todos os atletas também para vir lutar aqui, né? Ou tivemos uma boa experiência em 2020. Tivemos uruguaios e argentinos lutando novamente no Brasil. E as portas estão abertas sempre. E esse é o meu papel, tá sempre intermediando. Às vezes precisam saber, e fulano que está no ranking, como é que está a situação? Aí a gente tem que passar, ó, a situação é essa e essa. E esse é o meu papel. Hoje a gente tem como presidente do Conselho Nacional de Boxe a Geisa Carine, né? Geisa Carine, perdão, que está até presente aqui na nossa live, né? Na nossa entrevista. E um abraço aí para a Geisa. E o que foi feito nesses últimos 4 anos, né? Que já tem 4 anos que a Geisa está como presidente da CNB. Conta aí pra gente o que foi feito nesses 4 anos e quais os projetos para o futuro da CNB. Bom, foi feito muita coisa durante esses 4 anos, né? Graças a Deus conseguimos estar fazendo bastante coisa. A começar que no Brasil, há 5 anos atrás, não se cumpria à risca as regras e os regulamentos dentro do boxe. Não digo no modo geral, mas a maioria não cumpria, né? E o nosso presidente fundador Antônio Bernardo, já com um senhor de idade, já não tinha mais como ficar à frente como presidente, né? Ele continua trabalhando com a gente, né? Ele foi por um bom tempo diretor de arbitragem, né? Também já estava dando um pouquinho de dor de cabeça para ele, ficar todo evento escalando, vendo quem está melhor, quem se destacou, muita coisa para a cabeça dele que viveu aí 55 anos da vida dele dedicada ao boxe, né? Então, muita coisa. Ele acabou não continuando na última eleição como presidente, né? Foi montada essa nova diretoria, ao qual ele mesmo apoiou, e desde então o Mike Miranda começou, antes dessa mudança, Mike Miranda já vinha trabalhando para a mudança no boxe no Brasil. Os eventos que Mike Miranda promovia, antes mesmo de fazer parte do CNB, ele já exigia os exames médicos, que outras comissões no Brasil não exigiam, outras federações não exigiam. Então ele, como promotor, ele já exigia. Entendeu? Se a federação não exige, eu não quero saber, mas aqui para lutar no meu evento vai ter que fazer os exames médicos. Entendeu? Isso já veio um trabalho lá atrás, e ele fazendo parte do CNB, só pôde agregar as ideias dele,
né, que ele que tomou a frente disso daí. Ninguém no Brasil pode negar isso, que quem colocou a cara a tapa, exigindo o exame, exigindo a pesagem que seja filmada, correta, foi ele. Entendeu? Muita pessoa critica hoje, quer falar mal, mas quem começou lá atrás foi ele. Hoje, os atletas A versus B, ambos precisam fazer exames, no mínimo, os de sangue, né? O exame de sangue com validade de 3 meses, o CNB aceita com validade de 3 meses a partir da data que foi realizado o exame, não da data que o camarada lutou, por exemplo. Entendeu? Se ele lutou, se ele fez o exame em janeiro, o exame dele está válido até março. E não, ele lutou em março, quer dizer que o exame dele vai estar válido mais 3 meses para frente. Não, a partir da data que ele realizou o exame. As pesagens hoje são filmadas para comprovar que cada atleta bateu realmente a categoria de peso. Não existe mais essas tolerâncias malucas, nem luta sem pesagem no dia anterior, no dia antes, né, do evento. Todo evento tem uma pesagem um dia antes, os dois têm que estar dentro da mesma categoria, não importa se é no mínimo ou no máximo, o importante é estar dentro da categoria, né? E esse que é o nosso trabalho. Muita coisa é difícil, já sofremos, teve pesagem que a gente foi fazer, que muita ameaça, tinha lutador que não tinha exame, aí ameaçava, vai lutar assim mesmo. Não vai lutar, porque acima de tudo está a integridade física de todos os atletas, né, que o CNB preza por isso. E se não estão com os exames, não estão dentro, se um atleta A não tem um cartel compatível com o atleta B, essa luta também não vai ocorrer, entendeu? O CNB tem que fiscalizar também o local, o ringue, se o ringue tem o tamanho adequado, se ao redor do ringue, os 4 lados do ringue, você tem no mínimo 3 metros de distância de uma parede, por exemplo, né? Tem que fiscalizar o médico. Hoje tem que ter um médico na pesagem, que isso também não se usava no Brasil. Tem ambulância no evento. A ambulância no evento, e o médico, bom, um detalhe, né? O médico tem que apresentar o CRM dele. Porque o que acontecia é que pegavam qualquer um lá no público, colocavam um jaleco branco e diziam que era médico, né? Então hoje os médicos são registrados também dentro do CNB, eles apresentam o CRM, tem alguns médicos que já trabalharam em alguns eventos, já estão acostumados com o padrão que tem que ser, e tudo isso daí não acontecia há 4 anos atrás, não tinha isso. Vamos jogar, 5 anos atrás não tinha isso. É uma coisa que a gente que mora aqui no exterior, eu tô morando aqui na Espanha já há alguns anos, e a gente vê que realmente assim, o Brasil ainda precisa, a cultura do brasileiro ainda precisa evoluir muito nesse requisito de cumprir as regras, né? De você não querer fazer as coisas só no improviso, fazer a coisa de qualquer jeito. Ah, tem que fazer evento porque tem que ter evento, porque eu tenho um monte de atleta e tem que ter e fazer de qualquer jeito. Aqui a gente vê que as regras, elas são realmente assim muito restritas, né? Para um atleta hoje, para um técnico estar subindo com um atleta, tá sendo corner de um atleta, subir com um atleta no ringue, ele precisa ter aqui às vezes até 2 anos de formação, né, para poder subir com um atleta, só para subir com um atleta no ringue, né, para fazer eventos, os clubes todos têm que ser federados, filiados, registrados com antecedência. Todas as lutas de todas as atletas são registradas, né, para quando isso vai para um banco de dados, para quando aquele atleta for participar de qualquer competição, então a federação ela sabe quantas lutas aquele indivíduo tem, quantas vitórias, quantas derrotas, se ele já lutou alguma vez no profissional depois que saiu do amador, né, se ele, para ele não ir e voltar depois. Então aqui as coisas aqui na Espanha são tudo muito bem regrados, né? E eu acho que a gente ainda tem que, assim, os clubes e os treinadores brasileiros ainda têm, assim, que amadurecer muito para se acostumar com esse tipo de regra, né? Porque afinal tem que ser cumprido e isso vai ajudar realmente a crescer o boxe no Brasil,
né? Quando você tem as diretrizes e essas diretrizes são seguidas. Eu posso falar com conhecimento de causa, né? Que durante mais de 15 anos eu fui presidente de uma federação esportiva na Bahia e a gente sabe como é difícil a gente ir de encontro a essa cultura, né? Do atleta chegar na hora e querer pagar a inscrição, a gente fala, a inscrição para o evento tem que ser feita com até 15 dias de antecedência. E aí o treinador chega na hora com dinheiro na mão e fala aqui, ó, tenho 3 atletas para botar para lutar no evento, né? E você dizer não. Aí o cara vai e te ameaça, e fala, mas eu não vou, vou me desfiliar. E aí você fala, né? E aí você vai de encontro a toda essa maré. Então, a gente no Brasil, né, tem ainda o brasileiro, ainda tem que amadurecer muito essas coisas. Mas não tem jeito, é nadar contra a maré até que isso vire uma cultura, né, Mike? Sim, é um bom ponto que você levantou. Você imagina se o CNB fosse começar a cobrar um curso, cobrar, que eu digo, um cara para ele ser corner, ele teria que fazer um curso, vamos jogar aí 6 meses. Como que ia ser o boxe no Brasil? Como que ia ficar isso daí? Imagina, o CNB quer dominar, o CNB quer mandar, o CNB quer inventar, sendo que isso é uma prática comum em vários países, entendeu? Uma prática comum em vários países. Aqui, no nosso vizinho Argentina também é normal. Para um cara subir com um atleta, ele tem que fazer um curso de 2 anos. Por isso que muita gente acaba saindo da Federação Argentina porque não quer fazer. Ele se acha melhor do que os outros. Todos os treinadores fazem, mas ele não quer fazer. Ele, eu já trabalho com o meu atleta, eu não preciso fazer. Eu vou para outra federação. Então, esse é E um foi, trabalho e foi difícil. justo. E foi justo o que eu passei aqui na Espanha. Quando eu cheguei aqui, né? Eu sou treinador formado em boxe no Brasil também. E quando eu cheguei aqui, sou formado em educação física, como eu falei lá na frente, também. E quando eu cheguei aqui, que eu fui começar a dar aula de boxe, ó, nananina não, para dar aula em academia, né? Nem para dizer que eu vou subir no ringue com atleta, não. Para dar aula na academia, não pode. Para dar aula na academia, você tem que fazer o curso de treinador nível 1 para você poder dar aula na academia. E aí eu tive que fazer o quê? Botar o rabinho entre as pernas, voltar para o banco da sala de aula para aprender a dar jab direto. Só que foi o que aconteceu. Nessa história de aprender a botar o rabinho entre as pernas, vestir a sandália da humildade, foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida, porque eu aprendi, Mike, um monte de coisa nova e pude rever um monte de coisa, né, da época da faculdade, de tudo, que a gente acaba não trabalhando sempre no dia a dia com alguma especificidade, e isso acaba passando. E aí quando eu fiz o curso aqui, foi que eu disse, poxa, que legal, velho, que bom, e mudou minha visão, posso dizer assim, sem nenhum tipo de vergonha, sabe, que eu me arrependi de ter pensado mal, de ter que voltar para a sala de aula para fazer o curso. E foi para mim, foi excelente, e foi justamente o start para a Universidade do Boxe surgir. Mas vamos lá. Então, você imagina que isso daí deveria ser uma prática comum em todos os países, inclusive no Brasil, mas infelizmente aqui, para a gente conseguir implementar que os atletas fizessem um exame de HIV, de hepatite B e C e de sífilis, você imagina que teve um monte que nunca quis lutar por causa disso. Teve um monte de atleta que chegava na hora, não vou fazer exame, não quero, não sei o que, eu posso lutar porque a gente não precisava. Então, um monte de atleta indo contra, sendo que é para a própria segurança, né, de cada um. No caso, o treinador, o corner, enfim, o que trabalha com o atleta, quanto mais conhecimento, melhor. Ele está preparado, tem muito cara que sobe no corner com o atleta e não sabe fazer nada, sabe treinar, beleza. E se precisa de alguma coisa a mais ali para passar para o cara? Não sabe por quê? Porque não fez um curso para isso, não está preparado para subir no corner com o atleta. Está preparado para estar treinando, está ali no dia a dia. Mas além disso, não está preparado para fazer uma viagem para o exterior com o atleta, vai chegar lá na hora. O treinador do adversário, do brasileiro, ele está bem preparado. Porque aí fora tá, todo mundo faz curso, todo mundo procura evoluir. Entendeu? Aqui no Brasil não. Quanto mais fácil, o pessoal acha melhor.
Sendo que tem que ser o contrário. Quanto mais difícil eu tenho que fazer as coisas, melhor vai ser a recompensa. O teu atleta ou o próprio treinador vai estar bem mais preparado para os desafios que surgem. Entendeu? Ah, com Hoje, certeza. um atleta brasileiro que luta nos eventos fiscalizados pelo CNB, quando ele chega lá fora, ele não vai sentir tanta diferença, porque ele sabe que aqui ele tem que fazer os exames médicos, aqui ele tem que fazer a pesagem correta, aqui ele tem que fazer tudo, aqui ele tem que apresentar licença, aqui, entendeu? Ele tem que fazer todo o procedimento correto. Quando ele chegar aí na Espanha, ele não vai sentir a diferença, porque todo o procedimento que é feito aí fora, nós estamos tentando fazer o melhor possível no Brasil. Falta muito ainda, mas não por incompetência do CNB, e sim pela cultura do brasileiro, que ainda não quer aceitar algumas coisas. Então, é cobrado o mínimo de cada coisa, e assim, aos poucos, tem que ir se exigindo mais coisas, porque a cultura do brasileiro, não todos, mas muitos são ignorantes ainda, desprovidos de informação. Ah, era assim antes, então vamos continuar assim a vida toda, e não é bem assim. Nós seguimos sempre o exemplo da Federação Argentina de Boxe, a FAB, que completou 100 anos, né, em 2020, e lá todo mundo trabalha em conjunto, entendeu? Todo mundo trabalha em conjunto. O treinador, o atleta, a federação, a televisão trabalha em conjunto, todo mundo trabalha junto pela evolução. O cara que não, o treinador que não quer fazer o curso, ele mesmo sai fora, vai para as outras federações que não vai levar o atleta dele para lugar nenhum. Se ele realmente quer que o atleta dele vai evoluir, dispute títulos internacionais, ele tem que fazer o bendito curso lá. Tem que fazer. Ele tem que evoluir e tem que passar a evolução pro atleta dele também. Como funciona hoje essa questão de um atleta que ele é filiado à CNB, ele disputar eventos por outra federação? Como Então, é que funciona isso? Isso é, é regulado? Pode, não pode? Como é que tá isso hoje? os atletas, eles são licenciados, né? Nós usamos a nomenclatura Isso, licenciado. licenciados. Isso nós usamos. Muita gente fala filiado. Muita gente fala que É. tudo é filiado, né? O CNB separa. Filiado são as federações, associações e E ligas, licenciado é o ou atleta. clubes também, né? E licenciados atletas. Assim, atletas e o treinador também ele tem que ser licenciado. Enfim, pessoa física é licenciada. Ela não pode se Hum, filiar. Ela não é uma tá. pessoa jurídica. Hoje, o CNB está trabalhando da mesma maneira que as federações internacionais trabalham, que as outras federações nacionais dos outros países trabalham. Se você tem uma licença em tal federação, você tem que lutar por aquela tal federação. Por, eu te explico por quê. Se você, pensa, você é um atleta, você é filiado, você está licenciado aí pela Federação Espanhola, ok? Federação Espanhola. Se você já faz a tua carreira toda pela Federação Espanhola, para que você vai lutar suas lutas são registradas, você, por exemplo, é um campeão nacional, né, um campeão espanhol, para que você vai lutar por uma outra federação a qual não vai te dar nenhuma garantia de suas lutas serem registradas, a qual não existe um título nacional, ela não é filiada a nenhuma organização internacional, então você mesmo está prejudicando a sua carreira. O CNB, ele segue os parâmetros internacionais, né? Dou sempre o exemplo da Federação Argentina, que ali o atleta lutou por outra federação, ele toma 6 meses de gancho dentro da FAB. Uma coisa normal em qualquer país do mundo, entendeu? Funciona dessa maneira. Todo país que tem a regulamentação correta dentro do boxe funciona dessa maneira. Se você está. Mas quando o atleta ele já está a um nível internacional, no caso, ele pode disputar um cinturão unificado de várias entidades diferentes, né? A nível internacional. Sim, o nível internacional, ele, no caso, ele vai estar lutando. Se for no Brasil, vamos lá. Se ele vai disputar título internacional no Brasil, só pode ser com o CNB, que o CNB é a única que está filiada às grandes.
As quatro grandes aí que trabalham com as quatro grandes é o CNB. Então, não tem nem a possibilidade dele disputar um título internacional que seja por outra. Para você ver. Se ele vai para fora do Brasil, ele tem a licença do CNB, o CNB libera gratuitamente a autorização para ele lutar fora, ele vai lá e luta, não tem nenhum problema. Inclusive o próprio CNB faz questão de estar acompanhando o atleta quando luta fora. Esses dias mês passado tivemos um exemplo de um brasileiro que lutou na Alemanha, entendeu? O CNB enviou autorização para a própria federação na Alemanha, né? E para quem estava agenciando o atleta. E a gente acompanha sempre como que ficou a situação da suspensão do atleta. Ah, ele pegou quanto tempo de suspensão? Porque se surgir uma luta nesse período aí, que ele solicite ao CNB uma nova autorização, se ele ainda está suspenso pela Federação da Alemanha, o CNB não pode liberar aqui. Isso é você proteger o atleta. E as pessoas fazem o quê? O atleta, ele vem de um nocaute, né? Ele vem de uma luta que ele tomou um nocaute. Ele tem que cumprir um período aí também para não poder lutar. E se não tivesse controle, ele sofreu um nocaute mês passado por uma federação e vai lutar na outra e não tem nenhum tipo de controle, né? Tem O isso que também. acontece é que muito atleta ele luta, já aconteceu. Com uma semana, exatamente uma semana, ele toma 2 nocautes em 2 federações diferentes. Então, não entendo qual é o controle que se tem. Eles estão vendo o dinheiro que o atleta pode ganhar, tem gente ganhando em cima do atleta, entendeu? Essas pessoas sim são responsáveis por acabar com o boxe, não só no Brasil como no mundo inteiro, porque colocar um atleta que com uma semana de diferença lutou num sábado e vai lutar no outro sábado, isso sim você está acabando com o boxe, e não você exigir que o atleta cumpra a suspensão dele. Você está exigindo que ele cumpra a suspensão, você está garantindo, entendeu? Que ele continue bem, tem que proteger o atleta. E quem determina a suspensão não é se ele lutou na Alemanha, quem determina é a federação na Alemanha. Se o médico avaliou e considera que seja um mês, nós vamos respeitar. Se o médico avaliou e considera que sejam 3 meses, nós vamos respeitar do mesmo jeito. Da mesma maneira que quando vem um estrangeiro lutar aqui, se tomar um nocaute, vai ser avaliado pelo médico presente no evento, e o médico que vai falar, um mês ele pode lutar. Se bem que no CNB um nocaute, no mínimo que é dado é 45 dias, o mínimo. Um nocaute técnico, no mínimo 30 dias. Trabalhamos com esses parâmetros. E daí depende da gravidade do nocaute ou do nocaute técnico para aumentar. Mas no mínimo, no CNB, um nocaute são 45 dias e um nocaute técnico 30 dias. Entendi. E vem cá, Mike, diz pra gente aí como é a relação da CNB com a Confederação Brasileira de Boxe. Bom, nós não trabalhamos junto com a confederação, né? Eles regulamentam o boxe olímpico no Brasil e o CNB o boxe profissional. E não temos nenhum tipo de relação, não existe nenhuma briga, nem nada contra também. Cada um faz o seu trabalho, o atleta que ele quer participar de uma Olimpíada, que ele quer fazer parte da seleção brasileira, né? Ele tem que estar pela confederação. Mas se eu tiver errado, você me corrige, tá? Porque eu já tô aqui fora já há algum tempo. Então, a CNB, ela também tem um departamento de boxe amador, não é isso? E como é que isso não dá um conflito de interesse? Qual é a relação, nesse caso do boxe amador, da CNB com a Confederação Brasileira e com a AIBA? Como é que fica essa questão? Porque você acabou de dizer que um atleta que é filiado à CNB, ele não pode participar de eventos de outras entidades. Aí como é que fica isso em Não, relação à Confederação Brasileira? não, calma lá. Isso aí eu digo no boxe profissional, o atleta ele é livre Tá, para ele fazer o que ele quiser. tá, Se ele quiser participar de qualquer evento, ele pode participar. tá. Só que antes, quando o atleta ele vai solicitar a licença dele, ele assina um documento, entendeu? Não é bagunçado, ele assina um documento, Uhum. é explicado as regras para todo mundo, e se ele quiser lutar e assinar o documento, ele assina. Ninguém obriga nenhum atleta a fazer nada. Ele assina um documento se responsabilizando que ele vai cumprir as regras pelaquela licença que ele está solicitando. Entendeu? Isso aí eu digo no boxe profissional.
no boxe amador, vamos lá como é que funciona. A AIBA, ela rege o boxe amador no mundo, o boxe olímpico, certo? A confederação ela é filiada à AIBA. Consequentemente, quem quer participar de uma Olimpíada, quem quer participar das coisas relacionadas à AIBA, faz parte da confederação. O CNB está afiliado ao Conselho Mundial de Boxe, no quesito amador. Então, o Conselho Mundial de Boxe já trabalha com o amador desde a sua fundação. Entendeu? Não é de hoje, desde a sua fundação em 63. Nos últimos anos estava meio parado, mas eles estão voltando, entendeu? Existem os campeonatos paralelos, e é isso. O atleta que ele não faz parte, o atleta, poxa, eu não tenho mais chance de ir para uma seleção, eu não tenho mais chance de ir para uma Olimpíada, que ele queira continuar no amador e queira participar do CNB, queira participar de alguma coisa relacionada ao Conselho Mundial de Boxe, as portas estão abertas. Se esse mesmo atleta faz parte da confederação ou não, no boxe olímpico não influencia em nada no CNB. Somente no profissional, porque aí já é uma profissão, já é uma coisa mais diferente. No boxe olímpico, o boxe amador, se ele quer fazer parte do CNB e faz parte de 30 federações, isso não tem problema nenhum. Joia, joia. O Fernando da Silva, ele estava perguntando aqui, mas você não acha que no caso do boxe profissional, né, que essa coisa de não deixar o atleta livre para estar trabalhando, não deixar livre entre aspas, né, como você falou, ele pode, mas vai receber um gancho aí de 6 meses, mas ele pergunta se você acha que isso não trava os atletas, ou seja, quanto mais luta o atleta tenha, melhor para o boxe, melhor para ele ter mais experiência, melhor para tudo? A pergunta do Fernando da Silva. Ok, vamos É o Fernando responder. Fumaça, nosso Fernando Fumaça. É que pra mim não aparece aqui porque ele me bloqueou. Aí eu não tenho como ver a pergunta. Desculpa, por isso que eu não vi. Entendeu? Não, não te preocupe. Eu tô bloqueado aqui, eu não posso ver. Mas eu respondo sim. Não tem nenhum problema. O atleta que participa de... Quanto mais lutas o atleta participe, óbvio que é melhor. Porque ele vai ter uma carreira mais sólida e mais consistente. Que vai dar oportunidade dele participar, dele poder disputar título brasileiro, um título sul-americano e daí ir evoluindo na carreira dele. Só que eu te pergunto, a coisa é simples. Existe uma regulamentação, entendeu? Para cada esporte. Se você quer ser um campeão do mundo, você tem que você quer ser um campeão do mundo da WBO. Vamos dar um exemplo. Você tem que disputar um título WBO para você entrar no ranking e daí ter oportunidade de disputar o título. Quem representa a WBO no Brasil? Vamos falar do Brasil. Quem representa a WBO no Brasil? O CNB. Você quer ser campeão do mundo da WBC? Você tem que estar no ranking da WBC. A não ser que você tenha sido medalhista olímpico. Aí você pode disputar o título direto. Com exceção disso, você tem que fazer um caminho. O caminho é o quê? Você tem que fazer títulos. WBC. Quem representa o WBC no Brasil? O CNB. Então, para que esse atleta vai ficar lutando por federações que as lutas deles não são registradas? Esse cartel dele não vai ser contabilizado. Vamos jogar um exemplo. O Conselho Mundial de Boxe não vai aceitar esse cartel paralelo, porque o Conselho Mundial de Boxe vai aceitar o cartel que venha do CNB e não de outra federação, porque o WBC não tem nada a ver com outra federação. Esse camarada está se iludindo, porque ele nunca vai chegar num título mundial lutando por essas outras federações que não são ligadas a ninguém, não são ligadas às 4 maiores, entendeu? Entendi. Se tiver Aí alguma vai o dúvida convênio. ainda, pode... Não, aí ficou claro. Vem o convênio que a confederação ou que a federação tenha com os organismos internacionais que regem o boxe internacional e que vão dar uma disputa de título para ele pelas principais organizações de boxe. Mas não significa que não tenha outras organizações de boxe também mundiais, menos conhecidas, e Sim, que essas federações também sejam filiadas a essas, né? Isso as também quais, sim, existe. o CNB não trabalha só com as 4, existem as outras menores, que são oficializadas internacionalmente, né, tem a sua validade, nós aceitamos também os títulos a serem realizados aqui no Brasil, sem nenhum problema, porém é a mesma coisa, essas outras, até as menores, trabalham com o CNB no Brasil,
Até as menores que são realmente reconhecidas trabalham com CNB. É para você ver. Aí o dever de casa para quem quer realmente abrir uma confederação, que quer abrir uma federação e quer que a federação cresça, é se mover, fazer seus contatos internacionais, né, fazer o que seja para ter algum tipo de visibilidade maior da sua federação, da sua confederação, e não somente ficar reclamando e gritando e dizendo que não pode, dizendo nada, né? Isso é fruto de um trabalho feito, um trabalho aí de relações internacionais também, né, feito, no qual você consegue apresentar o resultado para você poder atrair organismos internacionais de respeito para se filiar a você, né? Então, tudo Se, isso aí a gente desemboca no profissionalismo, né? Ou seja, na profissionalização do boxe. Cada vez mais. Deixar de ser fundo de quintal, de ser amador, para profissionalizar realmente o boxe no Brasil. só para complementar, os organismos mundiais eles aceitam uma federação por país, né? Como que funciona? Se você já tem um modelo que funciona, o CNB fez mais de 100 títulos latinos, WBO, fez vários títulos latinos WBC, fizemos vários títulos WBA. Se você já tem um modelo que funciona, para que você vai criar outro modelo ao qual você não vai conseguir se filiar a essas grandes? Quem acha que deve fazer o teu trabalho aí, poxa, eu não concordo, todo mundo tem o seu direito à sua opinião. É muito simples. O cara tá lá no estado dele, cria a sua federação estadual, procura o CNB, se filia para fazer o teu trabalho, porque infelizmente tem muito atleta aí que tem o sonho de ser campeão internacional e que está sendo enganado, que mostra um cinturão A ou B aí, pô, você vai chegar lá. E infelizmente o atleta não vai chegar lá, porque essa federação que foi criada ontem não está afiliada a esse organismo ao qual estão mostrando o cinturão. Então como é que você vai chegar lá? Não tem como. Entendi. E aí a gente entra em outro assunto, que assim, no boxe, como em todos os esportes, né, existem muitas divisões, né? E isso é normal do ser humano, é normal da sociedade ter essas divisões, esses conflitos de interesse. Mas a questão é que isso enfraquece muito o boxe, né? E o que é que você acha que a CNB tem feito ou que pode fazer para melhorar esse aspecto? Porque tem muita gente, a gente aqui como um canal que a gente não tem nenhum tipo de a gente a Universidade do Boxe ela não tem política, né? Ela não tem, eu sou filiado a isso. Não, a gente aqui é um canal aberto e a gente escuta muito de todos os lados, né? Então a gente já escutou aí, né? O Rafael Zumbano deu a opinião dele, né? Você agora está aí falando a opinião da CNB. A gente sempre vê um pouco de coerência em todos os lados. Então, o que é que a gente pode fazer para tentar unir cada vez mais o boxe brasileiro em todos os aspectos? Pergunta difícil, né? Não, não é difícil não, é bem fácil. Se você está num barco, está todo mundo remando para o mesmo lado, a coisa vai fluir. Se você está remando para um lado e o camarada que está com você está remando para o outro, não vai sair do lugar. Entendeu? É uma coisa bem simples. Se todos estão querendo o melhor do boxe brasileiro, por exemplo, te dou o exemplo. 5 anos atrás, estava uma bagunça. Mike Miranda foi lá e falou: a partir de agora vamos começar a cumprir a risca. O CNB não criou o regulamento sempre esteve aí. Os brasileiros é que nunca cumpriram. O brasileiro é que nunca cumpriu o regulamento de que ao redor do ringue tem que ter no mínimo 3 metros. Porque se o cara cai para fora do ringue e tiver algo ali, o que vai acontecer? Tem um atleta de 2 metros e tanto aí. Entendeu? Sempre existiu as regras e os regulamentos. O Brasil é que nunca cumpriu. O que foi feito aqui? Vou dizer da nossa parte aqui do nosso trabalho. Procuramos, o CNB já nasceu aí filiado com a WBO, através do nosso querido Antônio Bernardo, né? Sempre foram feitos, antes de ser criado o CNB, o Bernardo sempre fez título WBO no Brasil.
Depois que fundou o CNB, facilitou mais, né? Inclusive, ele é o representante da WBO no Brasil. E o que foi feito? Nós pegamos, já tinha uma boa relação com a WBO, entendeu? Só que a diferença é essa, os atletas ficavam, poxa, eu quero fazer um título internacional, só que só tem título latino da WBO. O título não tá vago, aquele atleta fazia o quê? Não podia fazer título internacional. Então, qual foi a diferença? A gente se padronizar, o CNB se padronizar para uma evolução para o boxe brasileiro, não em prol, em favorecimento do CNB, e sim o boxe brasileiro, entendeu? Então nós procuramos as outras, o Mike Miranda sempre trabalhou com a WBA, os últimos títulos da WBA no Brasil foram com o CNB, e com o Conselho Mundial de Boxe a gente sempre teve uma boa relação antes do CNB, sempre tivemos uma boa relação, e isso facilitou, nós tivemos que, foram anos aí eles estudando o nosso trabalho pessoal, não só o CNB, o nosso trabalho pessoal, né? O meu trabalho com atletas, o do meu pai também com atletas, de todo mundo aí que faz parte do CNB, foi tudo analisado, até a gente chegar nesse ponto onde chegamos, não é da noite para o dia. Se todo mundo tem o pensamento de fazer o bem para o boxe, todo mundo pode fazer junto. Acabei de dar o exemplo. O cara tá em tal estado lá, pô, cria a sua federação, maravilha. Prepara, faça um curso leve um curso de arbitragem para você ter árbitros qualificado, entendeu? Faça isso. Agora, os teus atletas não, porque a federação não tem atleta. Os atletas que estão licenciados pela X federação, eles vão lutar. E aí, o que vai acontecer? Eles vão fazer 30 lutas. O cara é bem conhecido no estado, tal, de repente até no Brasil, aquele camarada tem 30 lutas. E onde essas lutas são registradas? O camarada tem 30 lutas, ele quer disputar um título latino. Mas como que ele vai disputar um título latino? Se essa federação lá não está afiliada a quem está afiliado às maiores. Eu não falo só das maiores. Se o cara tem um sonho de ser campeão latino de qualquer uma, beleza, entendeu? Não tem nenhum problema. Se o cara quer ser campeão de uma das 4, aí não tem jeito. Ou ele filia aquela federação dele ao CNB, ou faz a luta do jeito que eles quiserem. Não, isso está muito claro, né? Desde a Lei Pelé, assim, foi aberta, né? Que qualquer pessoa atendendo requisitos mínimos pode abrir uma federação, né? Pode abrir uma federação no estado. E na verdade a questão da CNB, né? Pelo que você está me falando, pelo que você está explicando, é que a CNB conseguiu firmar através de sua própria de seus próprios méritos, conseguiu firmar convênios com as maiores confederações internacionais de boxe que existe. E ponto. É isso aí, o trabalho é esse. Não significa que uma outra pessoa que tenha uma outra federação ou confederação também não possa filiar a outras organizações. Mas a essas que a CNB já é filiado, ele não pode se filiar, porque essas federações internacionais elas só filiam uma por país. Entendeu? Então não significa que o trabalho de outras pessoas é irregular. Não significa. Significa que se o cara ele realmente está todo direitinho, está todo regulamentado, e ele quer exercer a função de uma organização de boxe, de uma federação, de uma confederação, ele pode fazer. Agora, que o atleta não seja enganado e que saiba que se um dia ele quiser disputar um título pelas federações que o Conselho Nacional de Boxe é filiado, ele vai ter que ser filiado ao Conselho Nacional de Boxe. Então, assim, não estou aqui defendendo lado nenhum, a gente está falando o que é a realidade, o que é a lei. Então, se amanhã, exemplo, amanhã, vou dar uma coisa hipotética para as pessoas entenderem melhor, que tem muita gente aqui na nossa live que conhece muito de boxe, mas tem pessoas que ainda não conhecem. Então, a gente tem muito público em nosso canal que ainda é leigo. Então, o que acontece? Exemplo, se amanhã a WBO fala, tá, vou romper com a CNB, não quero mais relação com a CNB.
a WBO vai procurar no Brasil uma outra confederação que ela possa se filiar, que possa representar a WBO. E se você está com a federação fazendo bem seu trabalho, fazendo tal, não significa que você não pode fazer. Você pode fazer. Entendeu? É só para deixar claro isso. Agora, pelo trabalho de anos que está sendo feito pela CNB e pelos próprios méritos de conseguir esses acordos, por isso a CNB tem essa como é que se chama? Esse paraguas, como é que chama? Guarda-chuva. A gente tem esse Sim. guarda-chuva, né, com as maiores organizações mundiais de boxe atuais, né? Sim. Só queria falar uma coisa, que estão mandando mensagem pra mim aqui no meu outro telefone. É... Olha, cara, eu não consigo ler as tuas perguntas aí porque eu tô bloqueado aí, velho. Se você vai ficar mandando mensagem, eu não posso ler. Me desbloqueia que eu consigo ler. Tá. Pode Então continuar. vamos lá. Vamos sair e depois a gente volta para a gente finalizar. Sair desse Tranquilo. tema. Sair desse tema. Então aqui, ó, recentemente a WBC ela criou uma nova categoria de peso, né? Que é entre o peso cruzador e o peso pesado. Isso já era uma coisa que já estava há muito tempo sendo ventilado, né? Já estava há muito tempo, né? Aí nessa conversa de vamos criar, não vamos criar, tal. Você acha que isso é bom? Você acha que isso é ruim? Você acha que as outras entidades mundiais também, né? Elas vão adotar essa mesma categoria? Porque historicamente a gente vê isso, né? Exemplo, uma entidade ela cria uma categoria, aí depois de um tempo as outras vão e se adequam também e criam. Você gerou algum tipo de polêmica com essa criação da nova categoria? Se chama Puente, não? Puente. Isso. Ponte, né? Ca- Categoria em português ponte, isso. Seria Ponte, né? É homenagem É, àquele seria menino, né? Que foi atacado pelo Pitbull, né? isso. Aproveitaram o sobrenome dele com a ideia que já existia há alguns anos e criaram a categoria que já vinha sendo pedida, né, há muito tempo. Te explico por quê. A categoria de peso pesado é quando você passa das 200 libras, né? Os 90, 719 quilos. O que acontecia é que um boxeador batia ali, 91 quilos. E ele lutava com um de 128, tudo peso pesado. Nessa categoria peso pesado, faz diferença, né? Um de 91 com um de 128, pô. A pancada, o golpe é muito mais forte. E pensando nisso, há muitos anos aí que vem se conversando, foi criada essa nova categoria, que é uma ponte entre o cruzador e o peso pesado. Ela vem antes do peso pesado. Ela vai de 200 libras a 224, 90 quilos 719 a 101 quilos 605. Entendeu? Aí sim, o cara passou dos 101 quilos 605, aí ele joga nos pesados. Isso daí fica por enquanto, fica por opção dos atletas, qual categoria que eles querem. Tem atleta no cruzador que também já não estava mais conseguindo segurar os 90 quilos, sempre estava mais pesado. Ficava ali, vamos jogar aí uns 95 quilos. Aí tinha sempre que baixar para os 90. Então esses atletas no cruzador vão subir para essa categoria. Os que eram pesados, que não passavam dos 101 quilos, vão ficar nessa nova categoria. E muitos vão continuar onde estão. Isso daí é opcional. O ranking mundial do WBC já já está aí exposto. Não tem ainda as 40 posições, né, que o ranking WBC tem 40 posições, ainda não tem as 40, mas já está aí. E as outras, eu acredito que aos poucos, sempre se tem resistência para tudo, né? Mas se é uma coisa boa para o boxe, em geral, com os exemplos que eu dei, tem atletas que era muito difícil de lutar, né? Lutava com muita diferença de peso. E essa nova categoria veio para ajudar esses atletas, tanto os que não conseguiam mais baixar de peso, e também os que lutavam com lutadores com muito mais peso do que eles, não conseguiam subir muito, entendeu? Sempre foi assim. O WBC, por exemplo, foi o que mudou a luva, o polegar era solto, foi o WBC que mudou.
polegar é preso hoje na luva porque o WBC que implementou isso. Claro. O Muita ringue, fratura, né? o ringue era de 3 cordas, o WBC que mudou para 4, entendeu? As lutas de título mundial eram 15 rounds, foi o WBC que mudou para 12. Chegou em título de unificação, que eu não recordo qual que era a federação, mas uma era de 15 ainda, o WBC de 12. Entendeu? Chegou luta que aconteceu isso. Então, nada é fácil, mas se uma mudança foi feita para a melhoria do boxe, eu acredito que no futuro todas vão se adequar. Vão querer E, fazer e, a, parte. e a Agora não. CNB abriu essa categoria também? Sim, o nosso próximo ranking vai ter essa nova categoria. Ainda não sabemos quais os boxeadores, né? Tem que entrevistar cada boxeador. O problema é que no Brasil nós temos poucos lutadores no peso cruzador. E o peso pesado também não Eu temos ia falar muito. isso, que essa nova categoria para o brasileiro ele é muito bom. Pelo biotipo do brasileiro, a gente vai ter mais lutadores nessa categoria, né? Disputando, mais propensão a ter brasileiro disputando títulos por essa categoria. Porque fisicamente o brasileiro a gente tem muito poucos pesos pesados, né? Então a gente Sim, abrindo uma categoria um pouco inferior, isso abre oportunidade também a mais para os brasileiros. nós estamos aguardando a regulamentação de registro dessas lutas, entendeu? Tudo certinho, para depois não ficarem falando bobagem do CNB. Assim que as lutas possam ser registradas corretamente nessa nova categoria, que possamos fazer tudo certinho, aí sim vai estar em vigor, vai ser avisado a partir de tal data, os boxeadores que queiram lutar nessa nova categoria podem lutar. Os lutadores que estão no ranking, no cruzador e no pesado, que queiram, né, mudar para essa categoria, só avisar. Por enquanto, ainda não, porque nós precisamos registrar essas lutas e por enquanto essas lutas ainda existe um conflito, né? Que é tudo muito novo, como eu falei, o Conselho Mundial de Boxe para mudar do, do 15 rounds para 12 rounds, poxa, não foi da noite pro dia. Eu dei o exemplo, eu não lembro qual luta, mas teve uma luta, tiveram lutas que era unificação e um era 15 e outro era 12 rounds. Entendeu? Até o último minuto o pessoal ainda ficou resistindo, mas era o melhor para todos, né, baixar a quantidade de rounds, como hoje os outros títulos internacionais, latino, enfim, vários outros, foi determinado também, todas as 4 acordaram que baixasse de 12 para 10 rounds, deixasse 12 rounds somente os títulos mundiais, entendeu? Entendi. E assim vai. É tudo uma evolução. Se você ficar parado pensando, é assim, sempre foi assim, nós não vamos para frente. Tudo tem que evoluir. Claro. E a gente já está meio estourado de tempo, e agora eu vou lançar aí a pergunta que não quer calar. E eu queria que você desse um pouquinho sua opinião, que você falasse abertamente aí para o nosso público, que é, o boxe do Brasil tem dono? Bom, o boxe do Brasil, nem nenhum esporte do mundo não tem dono. O que existe é o quê? Uma regulamentação, que é diferente. Tudo na nossa vida nós precisamos de uma regulamentação. A gente não pode fazer nada da nossa cabeça. Se você quer dirigir, você pode ir lá comprar um carro, você pode aprender sozinho ou com alguém, sem nenhum problema. Mas se você quiser estar certo dentro da regulamentação, o que você precisa? Fazer autoescola e tirar sua CNH. Porque se o policial te para, e aí quem está errado? Ele que, não, ele que te parou, pediu a sua CNH, ou você que não tem a CNH, não está adequado à regulamentação? Então hoje o pessoal gosta muito de falar, tem dono. Em algumas partes, algumas pessoas se acham, não vou dizer o dono do boxe, e sim o dono da razão. Tem gente que se acha o dono da razão em alguns temas. Isso existe não só no boxe, como em outros esportes também. Na nossa vida também, né? Existe muita gente que se acha o dono da razão. E não é assim. Dentro do boxe, de qualquer esporte, existe a regulamentação. Eu gosto sempre de falar, que todo mundo que sempre vê as minhas lives
gosto de responder falando de outros esportes. O futebol no Brasil é regulamentado pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Botar isso aqui. Entendeu? A CBF é filiada a quem? A Conmebol. Ou CSF, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol. Certo? Que por sua vez é filiada à FIFA, a Federação Internacional de Futebol. Associação, não sei se ainda usam associação ou não, da Federação Internacional de Futebol. Por quê? É o mesmo caso. Se você quer ter a tua... Vou voltar lá atrás de novo, que esse exemplo do futebol é bem legal. Monte o teu clube aí no seu estado e não filie ele à federação aí. O que vai acontecer com esse teu clube de futebol? Ele vai disputar um campeonato brasileiro? Não vai. Ele vai disputar o campeonato estadual? Aí não vai. Se você não filiar ele a quem já existe, quem regulamenta, ele não vai. Você pode ter o clube, pode ganhar de todo mundo na várzea e tudo mais. Agora, profissionalmente, não vai para lugar nenhum. Então você precisa se filiar à federação do teu estado. A Confederação Brasileira de Boxe, para deixar claro para quem não conhece, a Confederação Brasileira de Boxe, ela é uma entidade que regula o boxe amador no Brasil, não é isso? Exatamente. O amador, atleta que... não o profissional. Sim, o amador. Atualmente eles trabalham com o amador. Já trabalharam com o profissional, né, anos atrás, né? Atualmente não mais. Trabalham só exclusivamente com o boxe. Não vou nem dizer amador, o olímpico, porque eles levam para as Olimpíadas, né? Então eles gostam de falar o olímpico, né? Nós trabalhamos com boxe amador, porque não levamos atleta para as Olimpíadas. Eles trabalham com boxe olímpico, afinal de contas, eles levam para as Olimpíadas. E é isso, se você quer ter algo, você não pode surgir do nada e, poxa, vou fazer isso. Você tem que se filiar ao que já existe, você tem que se regulamentar, seja no que for na sua vida, no que já existe. Entendeu? Você compra o teu carro, mas se você não pagar o imposto do teu carro anual, você vai perder o carro, pô. Ah, mas é justo isso, eu já paguei pelo carro. Regulamentação que existe aí no mundo, nós não podemos fazer nada. Nascemos assim e é assim. Eu entendo o que você quer falar e eu concordo em parte, tá? Eu concordo assim que a CNB, ela existe, ela é hoje, né, em termos gerais, a maior que existe no Brasil, mas a lei federal, né, a Lei Pelé, 1900 e... agora me fugiu, 1916, alguma coisa assim, 63, a lei, o nome da lei, ela permite que existam outras federações. A questão toda essas outras federações não têm os vínculos internacionais que com as maiores entidades do boxe mundial que a CNB tem. Então, se um atleta ele quer disputar títulos mundiais por essas maiores entidades que são filiadas hoje à CNB, se ele tiver outra federação, ele não vai conseguir. Não é isso? Agora, que pode existir e que não é ilegal existir outras federações, sim, não é ilegal. A pessoa pode abrir a federação dele e ter. Agora, o importante que eu acho que as pessoas têm que entender é que essas federações, que não são a CNB, mas que são federações de boxe, que elas sigam uma premissa de qualidade. Que elas sigam o exemplo da CNB em fazer exame médico, em cobrar exame médico, né, em seguir as premissas internacionais. Se não quer nem citar o nome da CNB, seguir a CNB, não, esqueça. Seguir as premissas internacionais do boxe. Porque aí sim, com o tempo e cada vez mais, a sua federação, né, que vai começar a ter um trabalho reconhecido também, as pessoas vão ver que também é um bom trabalho, vão ver que ali também se faz a coisa com qualidade, e aí você vai conquistar seu espaço. Agora, o que não pode é a pessoa criar uma federação, fazer um monte de evento de fundo de quintal, colocando a vida das pessoas em risco, fazendo com que as pessoas tenham a ilusão de que vão um dia conseguir ser campeão por uma entidade, sendo que você não está afiliado, você não está ranqueando naquela entidade que você quer ser campeão.
que você sonha em ser campeão ou que você sonha em disputar um título, você não está sendo ranqueado. Suas lutas que você fez antes não vão valer de nada. Né? Mas não significa que essas outras entidades sejam irregulares. Exatamente, desde que ela seja constituída com uma ata, entendeu? Isso, Seja, registrada. Não MEI, né? tudo... A pessoa cria um MEI e fala que é uma federação. A gente sabe que não é assim. A pessoa precisa ter uma associação, precisa ter ata, precisa ter registro, precisa ter presidente, vice-presidente, secretário, pelo menos 3 clubes filiados. Né? Tem toda uma situação para que você possa criar realmente uma federação registrada em cartório. O MEI é outra coisa. MEI é uma empresa normal que você cria. Não é uma federação esportiva. Ela não está amparada pelas leis do esporte, que regem o esporte. A Lei Pelé é de 98, né? Então, o MEI, se eu não me engano, é de 2008. Tem muita gente que fala, eu crio o MEI porque tá dentro da Lei Pelé. Pô, o MEI veio em 2008. A Lei Pelé é de 98. Então, só deixando claro, é exatamente isso. Graças à Lei Pelé, qualquer um pode criar qualquer instituição aí de qualquer esporte, né, que está dentro da lei, estando tudo correto. O cara criou seu estatuto, tem a sua diretoria, tem tudo registrado bonitinho. Eu nunca falei, nem ninguém do CNB nunca falou que isso daí não existe. O que é engraçado que eu te pergunto é o seguinte: por que isso daí só vale no boxe? Essa é a minha pergunta. Por que isso não vale no boxe? Por que não criam uma para combater com a Confederação Brasileira de Basquete, a CBB? A CBF, o judô. Por que não cria uma para combater com a Confederação Brasileira de Voleibol? Por que só o boxe? Mas não é, eu vou te dizer assim que não é só o boxe, né? Eu tenho uma história no kickboxing também, você sabe, a gente já conversou sobre isso. E no kickboxing é igual. Hoje, kickboxing, karatê, né? Você vê que engraçado que o judô tem só uma confederação e o karatê tem 1 milhão. Agora, por que o judô está nas Olimpíadas e o karatê passou aí anos e anos e anos aí? Porque isso não fortalece, pelo contrário, divide, né? É complicado. Tem um lado bom. Acho que a Lei Pelé ela teve o lado bom e tem um lado ruim também, né? Da situação. Você vê, na realidade foi criada a Lei Pelé para ajudar o futebol. Quando foi criada foi para ajudar o futebol. Os atletas que ficavam presos aos empresários, né? Aos empresários, acho que aos clubes. Ficavam presos aos clubes. Aí mudou isso, que os empresários é que tomavam conta agora do passe dos atletas. E nesse meio termo jogaram isso daí também, que poderia se abrir outras federações, né? E tudo mais. Só que aí eu te pergunto, ajudou do que o futebol? nessa frase, nessa parte aí, que eles podem abrir outras federações. Ninguém abriu nada no futebol. Se abrem clubes, entendeu? Tudo bem. Agora uma coisa engraçada, te cortando, desculpe, mas uma coisa engraçada, né, que eu tava pensando aqui agora, você tava falando nisso. No kickboxing mundial, o que é que acontece? Exemplo, a minha confederação nacional, ela só pode ser filiada a um organismo internacional. Eu não posso ter ele filiado a 3, 4. Exemplo, se eu sou da UACO, né, da World Association Kickboxing Organization, eu sou da UACO. Eu não posso ser UACO e ISCA. E isso acontece no boxe. Então, muitas vezes as pessoas estão aí chateadas com a CNB, mas não é nem a CNB. Isso muitas vezes são os organismos internacionais que se deram o direito de poder vários organismos internacionais se filiarem a uma federação, a uma confederação, né? Ou a um organismo nacional. Então, muitas vezes não é nem porque a CNB quer manipular, ou quer centralizar, quer controlar o boxe. Se os organismos internacionais dissessem não, cada um só filia a uma organização. Pronto. Aí a gente ia ter várias confederações nacionais, cada uma afiliada a um dos maiores organismos do mundo. Mas não é assim, e não é nem eu, nem Mike, né, nem outra pessoa que vai mudar isso. O boxe é assim.
felizmente ou infelizmente. Isso sempre foi desse jeito, porque cada organismo novo surgiu de outros ex-membros. Então, as 4 são acordadas, tem gente que reclama, mas por que você fala das 4? Você tem que falar de quem regulamenta. Você vai falar de futebol sem falar da FIFA? Não vai, né? Você tem que falar de quem regulamenta o X Sport. Então as 4 são as que estão à frente do boxe mundial. Tanto que esse próprio exemplo da categoria, uma aceitou essa nova categoria, as outras 3 ainda não. Tudo bem. Então, quem está afiliado ao WBC pode aderir à nova categoria. Só que se for disputar o título das outras 3, não vai existir essa nova categoria. Até uma por uma vir aderindo, como foi as outras coisas. Quando o WBC mudou de 15 para 12 rounds, só quem era campeão do WBC disputava 12, das outras era 15, e assim vai. Cada um vai fazendo as coisas, mas sempre tem que ter o acordo das 4. Entendeu? Se não tiver o acordo entre as 4, não vai para lugar nenhum. Junto com a associação que manda no boxe, associação das comissões de boxe, que é a que manda no boxe. As 4 têm as reuniões com a associação e tudo fica definido ali. As regras principais do boxe vêm dali, da ABC, que é tudo acordado com as 4 maiores. Entendeu? Não sou eu, não é você que inventa nada. Nós aqui, nós respeitamos a lei brasileira. Eu te pergunto, existe uma lei brasileira com o regulamento de cada esporte específico? Você que fez educação física, existe isso? Lei brasileira, não. Não existe uma lei brasileira. Da onde que vem o regulamento do futebol? É a FIFA que manda para a Conmebol, que manda para a CBF, e a CBF adapta para cá. Não existe uma lei que vai falar, você tem que fazer isso, senão você está fora da lei brasileira. Não existe. Do mesmo modo, as suspensões também dos atletas. Nós respeitamos tanto a suspensão como outras coisas, que vem de determinação lá de cima. Não é o CNB que está inventando. Entendeu? Não existe lei aqui no Brasil que fale, o regulamento do boxe é esse. O regulamento que nós seguimos é o regulamento internacional. Assim como todos os esportes, que o pessoal gosta de falar mal, mas tem que estudar um pouquinho para saber o que está falando. O CNB não inventa nada. Mike, a gente está bem estourado de tempo. Eu queria agradecer muito, 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 né, tanto a você como a todas as pessoas que estão aí escutando a gente, que participaram aí da nossa live. Muita gente aí importante do boxe brasileiro. Acho que a gente tem aqui na nossa live presente, passou por essa live aqui, eu acho que a nata do boxe brasileiro, as pessoas que estão mais envolvidas com o boxe brasileiro, eu quero agradecer muito, né, a presidente Geisa também, que está aí falando. A gente passou aí com o Sertão, campeão mundial, Grande Sertão. várias pessoas importantes, e nossos alunos da Universidade do Boxe também aí presentes, marcando presença. Né, pessoas, presidentes de outras entidades aí também presentes, expondo sua opinião. E eu queria deixar esse espaço aí agora no final aberto para você, Mike, para que você pudesse falar aí um pouquinho, agradecer as pessoas que você quiser agradecer. Deixa aí os microfones aí para que você possa se expressar e falar o que você tem que falar. Você sabe quanto tempo ainda sobrou ou não? Não, na verdade, antigamente o Instagram ele derrubava com 1 hora a live. Né? Mas agora ele deixou aí aberto. Então a gente já passou aí 20 minutos da 1 hora que a gente tinha programado, mas a live tá boa, o pessoal tá curtindo, pode falar à vontade aí. Eu só queria finalizar falando uma coisa que eu acho importante também, que o CNB sempre é acusado de fazer panelinha em evento. E vou deixar mais uma vez claro aqui, o CNB apenas fiscaliza os eventos, ou seja, o CNB vai lá para ver se os atletas, primeiro são enviados os cards, né? É enviado o card para o CNB tem que avaliar se o atleta A é compatível a lutar com o atleta B, porque muita gente quer colocar um de 20 lutas contra um estreante. Esse estreante, ele tem um histórico amador? Não tem. Como é que você vai colocar um cara estreante com de 20 lutas, todas por nocaute? E é isso que o pessoal fazia antigamente. Pegava
um demolidor aqui e colocava como coitado, que, porra, que tava estreando. Às Então o vezes papel do para vender CNB, escada, né? Para fazer lutador escada, fazer cartel. exatamente. Hoje não existe mais isso. O CNB ele avalia, ó, se essa luta não pode acontecer, ou se o atleta não apresentou os exames médicos, a luta também não pode acontecer. Então o papel do CNB é esse. Ir lá, ver O se o papel da ringue tá. CNB é ser chato. É cumprir o regulamento, né? É, É isso aí, tem que ser é ser chato, chato. Não tem jeito. tem que ir lá ver se o ringue tem o tamanho certo, se tem os 3 metros, se tem o médico mesmo na pesagem, que o médico apresente o CRM, no evento que tem ambulância, não só tem uma ambulância, como os equipamentos de primeiro socorro tem que ter também, porque é para isso que serve a ambulância, se acontecer alguma coisa, tem que prestar os primeiros socorros para aquela pessoa. O médico tem que estar no evento, geralmente tem o enfermeiro também. Então, o papel do CNB é esse. O card, quem monta é o promotor. O promotor é que manda no evento deles, entendeu? Você pergunta pro Boxing for You, pro É isso que eu Coliseu. tava falando. O Box for you é vocês que homologam, né? Que certificam. Sim, o Boxing for You, todos os Boxing for You foram, as 10 edições foram fiscalizadas pelo CNB. Você pergunta aí pro Coliseu, Cruel Fight, Arte do Boxe, o Memorial, a IBG, os eventos em Belém do Pará, os eventos aí do Biro Mesquita, entendeu? Pergunta para eles, quem é que monta o card deles? São eles mesmos que montam. Geralmente você tem que ter um matchmaker, que é o cara que vai montar o card de acordo com os atletas que precisam ter no evento, a necessidade do evento. Se o pessoal não tem oportunidade de lutar, né, em qualquer evento desses que eu citei, ou de outros, isso aí é problema deles com os promotores. O CNB não tem absolutamente nada com isso. Entendeu? Eu já cansei de ver vários comentários. Acaba um evento, se posta uma foto lá que fulano ganhou. Aí comenta aí embaixo, mas só luta panelinha, só luta não sei o quê. Aí eu te pergunto, você é um promotor, você gasta dinheiro para montar o teu evento, você quer colocar, por exemplo, 5 lutas por evento. Você vai colocar os teus atletas, você vai investir dinheiro nos teus atletas, que depois, se o atleta for lutar fora, ele tem contrato com você. Para que você vai colocar atletas de outro evento que vão lutar com outras pessoas e você não vai ter o retorno depois? Você vai estar fazendo uma... Os promotores pensam desse jeito, entendeu? Se está tudo dentro do padrão, o CNB não pode falar, você tem que colocar fulano para lutar. O CNB não tem que optar em nada, só simplesmente ver se é compatível os cartéis deles. Se é compatível, tá com o exame, pode lutar, Exatamente. entendeu? Então, não sei se você quer agradecer, deixa aberto aí o espaço se você quiser falar mais alguma coisa. Quero agradecer Vai fazer igual a Maguila, viu? Não, tivemos bastante gente aí, né? Pode falar. Na realidade, entrou mais um pessoal aí da Soulbox. Da Argentina, né? O pessoal da Argentina entrou aí também. Sim, o presidente do FECONSUR, que é do FECONSUR, que é o sul-americano, acompanhou até o final, né? Muito obrigado a ele. A família Joffre, sempre aí acompanhando o trabalho. Obrigado a você que me desbloqueou aí, eu pude ver os últimos comentários, tá? Que senão fica difícil de sem ler o que você estava falando aí, estavam mandando mensagem aqui falando, tá dizendo isso, mas eu não estava vendo, então é difícil, né? E fico aberto a qualquer um que queira fazer qualquer tipo de pergunta, que esse é o meu papel hoje, entendeu? Responder sobre o boxe brasileiro lá fora, junto ao CNB, com os organismos mundiais. Só para deixar claro uma coisa, antes de dar os agradecimentos, não querendo ser muito longo, mas só para aproveitar que eu não recebo salário para trabalhar no CNB, a presidente não tem salário para trabalhar no CNB, para ser presidente, entendeu? Mike Miranda não tem salário, Antônio Bernardo não tem salário, ninguém tem salário, entendeu? Ninguém tem salário, o CNB é uma instituição privada, não recebe verba do governo, que tem muita gente que gosta de falar bobagem, achando que o CNB tem algum dinheiro, o CNB não tem dinheiro algum. Todos os custos são pagos por nós mesmos que fazemos parte do CNB, entendeu? Custo de contador, todos os custos, site, tudo é pago por nós mesmos. Eu recebo
quando eu sou escalado para trabalhar no cronômetro, entendeu? Aí eu recebo R$ 200 quando eu sou escalado. Tirando isso, todos os eventos que eu tô lá, eu tiro foto, todos os eventos que eu tô presente, eu tiro foto, eu filmo, eu faço o que tiver que fazer para ajudar o boxe brasileiro. E ainda ajudo depois que acaba o evento com as papeladas. Então, eu, como outros, eu sou grato a cada um que ajuda o CNB de maneira voluntária, entendeu? São vários voluntários que nós temos. O sucesso do CNB é graças a todo mundo que quer ajudar o boxe brasileiro. Agradeço a cada um que pôde separar um tempinho para assistir essa live, né? Tivemos aí o campeão mundial Sertão, que é outro cara que eu assisti bastante também na televisão, que é um cara que é conhecido nosso, conhecido do Mike Miranda desde a época do Amador, né? Então, gosto bastante. Tivemos muita gente importante, entendeu? Muita gente importante assistindo aqui a live, e é isso, fico aberto a outras lives que queiram fazer. Só gostaria de pedir que todos verificassem um pouquinho, estudassem um pouco antes de começar a atacar, porque a intenção de nossa, assim como de todo mundo que está assistindo, é fazer o melhor. Eu tive a oportunidade de sair do Brasil, de ir tanto para os Estados Unidos como para a Ásia. A Oceania também me chamou para fazer esse trabalho que eu faço lá fora. Mas eu não saí daqui do Brasil, porque se eu sair do Brasil, eu estou favorecendo a mim mesmo. Eu ia estar indo trabalhar e eu ia estar ganhando dinheiro fora. Mas eu não ia estar ajudando o boxe brasileiro, eu ia estar ajudando a mim própria, a minha própria pessoa. Que é isso que as pessoas não entendem. Ah, fulano, outro fulano, a porra foi lá pra fora, aí é fácil criticar o Brasil. Poxa, vem pra cá pra dentro do Brasil, fica aqui, vamos fazer o trabalho aqui dentro, vamos conversar com todo mundo aqui dentro, vamos dar a cara a tapa em evento que a gente foi ameaçado de morte, porque tinha atleta que não tinha exame médico, os caras queriam fazer de qualquer jeito, entendeu? Isso é você se dedicar ao boxe. Eu parei muita coisa da minha vida, hoje eu tenho as minhas coisas, mas é praticamente, você sabe disso, praticamente 24 horas no telefone aqui respondendo qualquer horário que me chamarem, eu sempre estou disponível. Isso para ajudar o boxe brasileiro. Isso é você querer ajudar o boxe brasileiro, não eu sair fora daqui e ficar, seja lá qual for o país, reclamando, falando, ah, lá no Brasil tá uma merda, lá no Brasil tá não sei o que, tá ruim. Pô, se eu tava tentando fazer uma coisa e sair, quando que vai mudar? Quando todo mundo se unir e queira fazer o bem. As pessoas que realmente querem fazer o bem não fiquem visando o dinheiro, porque o dinheiro não tem. Você que é presidente de federação aí, você já foi também, você sabe, o dinheiro não tem. Tem é trabalho pra caramba. Eu vou te dizer uma coisa, eu não lembro quantas vezes eu, como presidente da federação, varri o ginásio Antônio Balbino, meu irmão, com uma vassourinha debaixo do braço, depois de evento, para entregar o ginásio limpo para a Sudesb, para a Superintendência de Desporto do Estado da Bahia, porque se a gente entregasse sujo, a gente pagava uma multa. E a gente não tinha dinheiro, depois de fazer um evento com o ginásio lotado, né? Não tinha dinheiro, porque se cobrava pouco, tinha que pagar atleta que ganhava isso e aquilo, né? Pagar ambulância, pagar médico, no final não sobrava dinheiro para nada, e eu o professor Elenilson Nunes, ele sabe bem do que eu estou falando aí, e alguns alunos nossos ali varrendo todo o ginásio, e aí as pessoas de fora vinham e criticavam, e diziam, porque não teve lanchinho no evento, porque eu não consegui ter uma coisinha ou outra. Mas bota a carapuça de dirigente, bota a carapuça e vai fazer, que aí você vai ver como é difícil, não é fácil ser dirigente no Brasil, quando a gente tem uma base, né, de atletas, de treinadores, de tudo, que ainda tem uma cultura, né, amadora da coisa. A gente tem que se profissionalizar cada vez mais, a gente tem que se profissionalizar, a gente tem que exigir, a gente tem que cobrar, e é igual a filho. O filho, se você deixa muito solto e fica dizendo sim pro filho o tempo todo, meu pai, posso fazer isso? Pode. Meu pai me deu dinheiro para isso? Tome. O que essa criança vai se tornar no futuro? Né? Vai se tornar uma pessoa completamente desregrada. Não vai ter um futuro. Então, a gente tem que saber dizer não. A gente tem que chegar para um atleta e dizer não, não dá. Você não tem um exame e não vai fazer. Seu cartel é incompatível. Você não vai lutar. Esse evento não vai acontecer. E somente assim, cumprindo as regras, é que o boxe do Brasil realmente vai tomar outra dimensão, né? Só uma última coisa que eu queria falar, que eu acho importante.
alguns, né, que criticaram falando que o boxe brasileiro hoje, na gestão atual, está de mal a pior. Em 2020, mesmo com todo esse problema que nós tivemos, né, de pandemia de tudo, nós tivemos 11 disputas de título brasileiro masculino, uma disputa de título feminino brasileiro, um título WBC Feconsur, foi realizado pelo Batalha Box, o Ivan, e a Cruel Fight com o Fernando Cruel. Tivemos uma disputa de título WBC Silver feminino, pelo Boxing for You. Tivemos um título WBO latino no ano, com o Coliseu, com o Ednei, promotor de fora o Samson, da Samson Box, Samson Lekovics, Telo Box com o Carlos Andrés Telo. Tivemos aí das menores agora, quem estava criticando aí que a gente não faz com as menores. Tivemos 3 disputas de títulos ABF, Continental das Américas, no ano passado, 2 disputas do título UBO Internacional e 2 disputas do título UBO Intercontinental. Tá? Tivemos pela primeira vez na história do Brasil um evento que foi realizado no Brasil, com transmissão para toda a América Latina, para TC Sports. E pela primeira vez na história tivemos o título brasileiro feminino registrado no maior livro recorde do mundo, que é o BoxRec. Então, só para quem gosta de criticar e de falar que o Brasil está de mal a pior, tudo isso daí conseguimos todos juntos com trabalho. Trabalho mostrando que, infelizmente, o atleta que é desvalorizado, não é culpa do CNB que o atleta é desvalorizado. Isso tem que partir desde do treinador e de tudo. E quem gosta de criticar, por exemplo, de bolsa, o cara recebeu pouco, é simples, é só não aceitar a bolsa. Não adianta depois você reclamar. Se você vai lá procurar um emprego que você vai ganhar R$1.000, para que você vai ficar xingando o patrão depois que você recebe pouco? Sai do emprego. Não é fácil? Se você vai receber mais ou menos, isso aí foi você que procurou o emprego. Então, se você aceitou uma bolsa de X valor, isso é problema seu, do seu treinador e quem aceitou a luta. É muito chato, depois que o cara aceitou a luta, recebeu, ficar reclamando que recebeu pouco. Ninguém é obrigado a aceitar nada. Os atletas são livres para fazer o que eles quiserem, entendeu? Mas é muito chato isso daí, cria uma coisa muito ruim, ficar ofendendo. Tem poucos promotores no Brasil, ainda ficam ofendendo os poucos que tem, que paga pouco, que não sei o que, é simples. Você que reclama, se torne um promotor, pague R$1.000 por round, vai ser muito bom. Pô, já pensou? R$1.000 por round? Você coloca lá uma luta de 10 rounds, pô, que legal, hein? Então, vira promotor, faz isso. É um outro tema que outro dia a gente podia também marcar uma outra live, uma coisa, para falar sobre essa questão dos YouTubers, né? Desse pessoal que está justamente utilizando as redes sociais para vender pay-per-view e poder ganhar um dinheirinho, né? Extra. Então a gente vê aí muito, inclusive atletas hoje, que eles estão passando na frente de outros para disputar título, justamente porque as empresas privadas que organizam os eventos, elas querem poder pagar mais ao atleta e poder ganhar mais. Aí abre a questão do YouTuber. Porque o cara vai vender pay-per-view porque ele tem 200 milhões de pessoas seguindo ele no YouTube. O pessoal vai pagar para ver a luta. Esse cara ganha mais do que um profissional. E aí vem a questão dos próprios atletas e treinadores e tudo, começar também a trabalhar essa nova premissa no mundo, que é saber utilizar o marketing pessoal, o marketing digital, saber mexer em redes sociais, né? Tudo isso são coisas que hoje em dia estão aí e ninguém vai mudar, não adianta remar contra a maré, né? E quem tem que se adaptar são os atletas, são as pessoas que estão ali na base e que querem realmente ter um futuro. Né? Eu vou te dizer assim, Mike, me dá muita raiva ver um youtuber fazer uma luta preliminar, uma luta de título mundial. Me dá raiva. Eu não gosto. Eu acho, poxa, velho, quantos atletas estão aí ralando para conseguir, né, poder fazer um common event, né? Ou seja, lutar ali na luta, um pouquinho antes da luta principal, para ter aquele up na sua carreira, né? E de repente dá para um youtuber. Mas porque o mundo tá aí, não adianta reclamar. Tem que se adaptar. Você quer ser atleta profissional de boxe, primeiro aprenda inglês e comece ou contrate alguém ou comece a mexer em rede social, meu irmão. Porque o futuro das coisas está indo por aí.
Isso não esquecendo de treinar e fazer as outras Não, coisas, né? não, é isso que eu falo. Isso é um Eu falo complemento, né? adicionalmente a fazer o que já faz, que é treinar, claro, e tá todo dia ali treinando e tal. Também cuidar dessa outra parte, que hoje em dia tem se demonstrado uma tendência, né? Uma tendência que não tem como correr contra a maré, infelizmente. É, Felizmente ou infelizmente? é por isso que um atleta ele tem que ter um treinador, um promotor e ele tem que ter o manager. Então cada um é Claro. responsável por fazer uma função. Nem sempre o atleta ele mesmo precisa fazer essa função que você está falando, entendeu? E tem outras pessoas que tomam conta de outras partes Claro. na Tem que ter uma carreira equipe dele, né? multidisciplinar. Isso, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Tem que ter uma equipe e procurar sempre o Então, melhor, né? Mike, foi isso, cara. Eu queria te agradecer muito, agradecer mais uma vez a todo mundo que participou. Pedir às pessoas que conheçam aí o nosso canal, no Instagram, Universidade do Boxe. No YouTube também a gente tem nosso canal. A gente tem muita coisa legal lá, muita aula grátis, a gente tem muitas lives, a gente tem muito conteúdo lá de qualidade também. E nosso Facebook também, a gente tem uma página no Facebook, chama também Universidade do Boxe. E dizer que a gente está aí aberto a qualquer outra entidade, a qualquer outro treinador, a qualquer outra pessoa que queira conversar um pouquinho com a gente para falarmos sobre o boxe. Mas não para ficar falando, só fazendo crítica, mas que coloque aqui seu posicionamento e que venha somar para fazer do boxe do Brasil um boxe ainda melhor do que já é. Sim, eu agradeço o convite, né? Foi muito bom. Espero que algumas pessoas mudem um pouco a sua mentalidade de achar isso ou aquilo do CNB, porque eu não sou a favor do CNB, sou a favor do boxe brasileiro. É tanto que já trabalhei em outras federações no Brasil antes do CNB, sempre estive ajudando. Tanto eu, o Mike Miranda, a própria Geda, sempre estivemos ajudando. Isso daí em prol do boxe brasileiro, não somente é o CNB. Hoje é que nós estamos trabalhando, estamos conseguindo colocar a maioria, não tudo, né, do que se passa no mundo, né, da regulamentação mundial, um pouco nós estamos conseguindo colocar no Brasil. E quem tem críticas e outras coisas, deveria parar, ver realmente o que está acontecendo no mundo do boxe, como que funcionam as coisas, para depois tomar suas atitudes, né? Muita gente critica, começa a falar mal, fala isso, fala aquilo, mas não está ali, não sabe como é que funciona, não sabe que não tem dinheiro nenhum, não sabe que a gente vai para uma pesagem, tem pesagem que a gente fica o dia inteiro, depois volta para casa, tem que terminar as papeladas que no outro dia tem evento, entendeu? E sem ganhar absolutamente nada por isso daí, o CNB ganha somente a taxa de fiscalização, o demais que acontecer para lá é problema nosso pessoal. Várias pessoas vão voluntários, ajudam, repito, sou grato a cada um que vai lá, que ajuda, né? E obrigado a todo mundo que assistiu, e estou à disposição, os meus contatos também estão aí no meu Instagram, né? Quem tiver qualquer dúvida. E pedir uma coisa aqui, né? Quando alguém quiser falar algo para outra pessoa, é interessante que deixe desbloqueado aí, senão é difícil, né? Ficar só vindo de um lado e você não vê do outro. Então, eu não tenho no meu Instagram ninguém bloqueado, sou aberto a todo mundo que queira falar, não tenho absolutamente nenhum problema com ninguém. E vamos fazer juntos aí um boxe melhor, né, para todos. Beleza, Mike, muito obrigado. Obrigado aí a toda a família da Universidade do Boxe, a todos da CNB, de outras entidades que estiveram aí presentes. Um saludo a meus amigos aí de Argentina, de México, de Espanha, de todos os países Uruguai também estava aí. Uruguai. Um saludo a todos e nada, muitíssimas graças e muito obrigado aí, Mike. Vamos lá. Tchau, gente. Abraço. Vou deixar gravada a live no nosso YouTube e no nosso Instagram. Um abraço, tchau. Viva o boxe brasileiro. Viva o Tchau, tchau. boxe. Tchau.